Hoje falaremos sobre o Desafio Empreendedor, um programa que traz mudança dentro das empresas no quesito de gestão, liderança, resultados e mudanças de pensamento. Falaremos sobre como funciona na prática o Desafio Empreendedor, quais os benefícios desse programa para as empresas que decidem participar dele, cases de sucesso e muito mais. Fala, empresário, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, empresária de sucesso? E aí, futuro empresário, como é que você está? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Fala Empresário, nós temos um compromisso com você, nosso telespectador, em trazer ferramentas de gestão, novidades do mundo empresarial, indicadores financeiros e muito mais. Muito obrigado para você aí que está pela TV Leme, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Convido você também a conhecer o meu trabalho lá no YouTube. É só você digitar @canal Fala Empresário e se inscreva porque tem vídeo novo por lá toda semana. E para você que nos assiste aí pelo YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e familiares. E se você julgar que esse conteúdo é interessante, por favor, deixe aí o seu like, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos, sou jornalista, formado em empreendedorismo e sou gestor de uma associação empresarial que tem como clientes mais de 1.800 empresas. Eu cuido de toda a parte de produtos e serviços. E eu estou hoje com ele, o Marcos Vinícius Anselmo de Macedo, natural de São Caetano do Sul, São Paulo capital, engenheiro mecânico, atuou em grandes indústrias brasileiras, liderando pessoas e processos, se tornou empresário no ramo de fast food, possui MBA em liderança e gestão empresarial na instituição IPOG em Goiânia, Goiás, é investidor na Bolsa de Valores de São Paulo, é também consultor empresarial na área de planejamento financeiro, consultor de resultados do Desafio Empreendedor no estado de São Paulo e fundador do programa Acelerador de MEI. Marcos, seja muito bem-vindo, cara. Opa, boa noite, Thiago. Você está em casa. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Olá para vocês. Esperamos que a gente troque bastante ideia aqui sobre o Desafio Empreendedor e o que os empresários gostariam de que acontecesse na tua empresa. De repente vai rolar algumas dicas aqui hoje, hein? Show, vai ter muitas. Fiquem ligados aí porque vai ser um assunto formidável. Olha só. Marcão, vamos lá, cara. Explica pra gente. O Desafio Empreendedor, ele é um programa, ele é um curso, ele é uma imersão, ele é uma consultoria. Explica aí com mais detalhes o que é o Desafio Empreendedor. Thiago, o Desafio ele não é uma consultoria comum, tá? Ele é um programa que a gente fala porque ele tem consultoria? Tem consultoria também. Ele tem um acompanhamento? Tem também um acompanhamento do empresário lá dentro da empresa. E tem uma parte de treinamento também. Então tudo isso acaba acontecendo durante o Desafio Empreendedor. É um programa de 7 meses, então é um programa bem completo. Imagina, você tem um ano aí de 12 meses, nós passamos 7 meses com esse empresário ali, trabalhando com ele. Então, 7 meses junto, acompanhando todo o processo dessa empresário. E é uma premissa do desafio de que esse trabalho é feito presencial mesmo, pessoalmente, junto com o empresário ali, para entender a realidade. Não tete a tete, exatamente. Conhecendo ali tudo. Exatamente, você conhecendo o empresário ali dentro da realidade dele nos bastidores. Então é um programa completo, onde a gente tem uma semana que a gente faz um encontro com todos os empresários da turma, né? Então a gente faz uma parte de treinamento, que é uma parte de alinhamento mesmo da metodologia, do trabalho que vai ser feito naquele mês. Quando sai do treinamento, acontece a consultoria, porque o que eu aprendi no treinamento, será que eu vou conseguir aplicar na prática? Certo. E aí a gente vai para a consultoria dentro da empresa, lá dentro junto com o empresário lá na empresa dele. E aí a gente faz a consultoria, e quando a gente sai da consultoria, nós já combinamos ali no treinamento algumas ações, nós combinamos na consultoria outras ações, né? E aí se eu deixar esse empresário solto, será que ele vai conseguir executar tudo? E aí a gente faz um acompanhamento. Nas outras semanas do mês a gente está monitorando as ações para ver se esse empresário ele está aplicando na prática aquilo que foi combinado. Entendi. Né? Até virar o mês. Quando a gente vai para o segundo mês de desafio, mesma sistemática. Treinamento, consultoria, acompanhamento. Treinamento, consultoria, acompanhamento. E assim por 7 meses. Né? Então, por isso que é um programa, não é uma consultoria comum, né? Digamos assim. Então, assim, todo mês o empresário ele se reúne
com o consultor, no caso, o responsável pelo desafio empreendedor, para ali ele ter alguma mentoria, alguma direção, e aí, sequencialmente, semana após semana, o Marcos está ali presente, orientando, dando também algumas tarefas, inclusive acompanhando para ver se isso tem sido feito e tudo mais, é isso? Exatamente. Você vai ver que o Desafio Empreendedor não é um programa que fica só na teoria, e sim com ações práticas, né? Até mesmo o desenvolvedor do Desafio Empreendedor, o cara que criou o Desafio Empreendedor há mais de 15 anos atrás, né? E a grande premissa dele é fazer o simples que funciona. Né? Tem muito empresário bem sucedido por aí que não tem, de repente não tem nenhuma formação acadêmica, mas o cara é bem sucedido. Cara, é interessante, ó, isso que você está falando, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal no YouTube, inclusive aqui na TV também. É uma situação que a gente percebe, cara. Tem algumas coisas básicas que às vezes a gente acha que é até assim, é muito simples de falar para uma coisa para o empresário acompanhar, mas cara, a gente vê que às vezes o básico não tem sido feito, e é o que a gente às vezes percebe de diferença. A gente entra em um estabelecimento onde, por exemplo, a gente é bem recebido, com um sorriso no rosto, seja bem-vindo ao estabelecimento tal, a gente já se sente diferente, porque isso, que é o básico, normalmente não é feito, né? Exatamente. E aí tem muita gente que quer ficar inventando a roda, e não precisa fazer o básico bem feito. Aplicar uma gestão dentro do negócio, ter algumas atitudes dentro da empresa é o que faz a diferença, e talvez nem é a certificação, a formação que esse empresário tem, e sim o que ele executa dentro da empresa. Tem empresário bem sucedido por aí que não tem quarta série, então. E o cara é bem sucedido. Aí, já pegando o gancho, né? O Desafio Empreendedor ele é baseado em alguns comportamentos. O desafio não ensina ferramentas extraordinárias, não é nada disso. O desafio é uma metodologia que desenvolve no empresário os comportamentos de empresários de sucesso. Por que tem empresários de sucesso ao redor do mundo? Tem empresário que é bem sucedido no Japão, bem sucedido na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e tem gente que não é bem sucedido. Onde está a diferença? Por que acontece? Culturas tão diferentes e empresários que têm sucesso e outros não. E a diferença está no comportamento, na atitude, como esse cara pensa, como ele age, né? E o Desafio Empreendedor é um trabalho que a gente, ao longo desses 7 meses, nesse programa, a gente ajuda esse empresário a se parecer com um empresário de sucesso. Esse cara ter os mesmos comportamentos de um empresário de sucesso, os mesmos controles, as mesmas ferramentas, a forma de liderar, a forma de agir, a forma de tomar decisão, a forma de coordenar os números, de colocar uma galera para trabalhar junto com ele e ele trabalhar junto e fazer o resultado acontecer. Olha só, sobre comportamentos a gente vai abordar também isso aí com mais profundidade, mas é o seguinte, eu queria entender também, fala pra gente, Marcos, aonde nasceu esse programa, o Desafio Empreendedor, e em quais lugares aí o desafio ele atua, pensando em Brasil, por exemplo? Ok, ele nasceu em Goiânia, lá em Goiás, tá? Tem um cara que desenvolveu a metodologia, ele é chamado Paulo Eustáquio. Tem um outro cara bastante importante, o César Henrique, que trouxe a metodologia para o estado de São Paulo. E esses dois caras vêm desenvolvendo a metodologia já há alguns anos, né? E aqui no estado de São Paulo nós temos um grupo de consultores, eu sou um deles, o César Henrique é um deles também. Tem alguns outros consultores que atuam também no estado de São Paulo. O desafio está presente no Brasil inteiro, cada região do Brasil, Minas Gerais, no Nordeste, na região Sul, na região Centro-Oeste, tem consultores que atuam com a metodologia, que são habilitados a ministrar a metodologia. O Desafio Empreendedor atualmente também está nos Estados Unidos, em Angola e em Portugal também. Então já está galgando aí outros países também com alguns consultores que estão levando. Cara, que legal, até fora do Brasil. Cara, sensacional, né? Por quê? Por causa que não importa a cultura. O que importa é o empreendedor, o cara que está tocando o negócio. Como esse cara ele está agindo, vai ser a diferencial do resultado ou não, do sucesso ou não, da perenidade do negócio ou não, né? Então essa é a diferença. E aí o desafio então está presente aí há já mais de 15 anos no Brasil inteiro. E aqui no estado de São Paulo nós atendemos aí todo o estado. E aí só que as cidades que estão acontecendo o desafio não são todas e não é ao mesmo tempo, né? Então são oportunidades bem raras de acontecer. Quando a gente abre a oportunidade de ter uma turma numa cidade, a gente faz um trabalho só com um seleto grupo de empresários aí mesmo. Até porque você mencionou que são 7 meses de acompanhamento, né? Então, é lógico, eu fechei Inclusive, eu queria entender, esse grupo aí de empresários, a gente está falando de quantos empresários, normalmente? Tá. Tiago, a gente
tem turmas de diferentes tamanhos, tá? Quando a gente vai montar uma turma na cidade, depende do tamanho da cidade ali. Mas são turmas com pelo menos de 8 empresas, 10 empresas, até 20 empresas que participam desse programa, nesse trabalho de 7 meses numa cidade. Então a gente teria um limite até 20 empresas, é isso? Até 20 empresas para compor uma turma. Tá? Entendi. E aí a gente dedica o trabalho nessa cidade com essa turma. Quem decidiu, decidiu. Quem não decidiu, fica para uma próxima oportunidade, caso tenha essa oportunidade nessa mesma cidade. Após os 7 meses. E corre o risco de repente ainda não ter. Corre o risco de às vezes não ter. Entendi. Isso aí, porque às vezes tem demanda de outras cidades estão pedindo para ter, e aí a gente acaba também atendendo outras cidades, às vezes tem agenda e mais demanda para outra cidade, a gente acaba gastando a nossa agenda. E olha só que interessante, parece que então, por exemplo, a minha empresa, o Fala Empresário, ele não vai ser acompanhado sozinho pelo Desafio Empreendedor. Eu vou estar junto com outros empresários de outros segmentos, é isso? Exatamente. Por isso que aí rola um network bem bacana nessa turma. Que legal, turma, cara. Né? Olha só, pessoal. É empresário conhecendo empresário, gente conversando com gente, você percebendo... Ó, cara, essa troca é impressionante. É gente de ramos diferentes na mesma turma, né? Inclusive é uma premissa nossa, concorrentes do mesmo ramo não entram na mesma turma. Então segmentos iguais não entram. Não entram. Entendi. Sempre empresas distintas, de ramos diferentes, né? Cara, e a troca de informação entre eles é muito rica. E aí tem gente que fala assim, cara, eu achava que esse problema só existia no meu ramo. E não é, os problemas são comuns, os problemas existem na minha empresa, na tua empresa, na do outro, são bem comuns, né? E aí tem muita gente que pergunta assim, Marcos, mas e como que é? Porque eu já trabalhei atuando com Desafio Empreendedor no estado de Goiás também. Atualmente estou em São Paulo. E aí o pessoal pergunta, mas e aí, lá em Goiás é diferente? Não, não é. Em Goiás é os mesmos problemas de São Paulo na região sul. Tem uma turma que eu atendo hoje lá no Rio Grande do Sul, tá? E os problemas são os mesmos. Muda a cultura, muda a região, mas os problemas são os mesmos, né? Não mudam. Cara, agora a gente vai abordar um assunto interessante, porque você mencionou no bloco anterior que existem alguns comportamentos que a gente identifica nos empresários de sucesso. Porque alguns têm, né, sucesso no seu negócio, porque outros de repente não têm, às vezes é do mesmo segmento, algo do tipo, né? Então, sobre comportamentos, cara, eu queria que a gente abordasse um pouco. Quais aí comportamentos a gente poderia abordar que o Desafio Empreendedor trabalha nesse período aí de 7 meses? Legal. Explica pra gente. Tiago, o que eu vou te responder? Antes de te responder sobre esses comportamentos, certo, tá? Vou falar um pouquinho da diferença da consultoria do Desafio Empreendedor para uma consultoria comum. Beleza. Tá? Hoje a gente vê assim, algumas consultorias comuns que o consultor entra na empresa. Certo. E esse consultor acaba assumindo alguns controles do negócio. Ele que faz, ele que pensa, ele que decide. E o empresário, como ele muda o comportamento? Talvez esse seja um dos maiores segredos da consultoria que o Desafio faz, que ele é ensinar para o empresário o que ele deve fazer. E a consultoria tem data para acabar. 7 meses. 7 meses a gente fala tchau para o empresário e segue tua vida. Ou seja, ele vai ter que dar seguimento naquilo que ele aprendeu. Exatamente. Que é um dos comportamentos que o empresário de sucesso tem. Independência e autoconfiança. É saber que ele é dono do resultado dele, dono da caminhada dele, dono do resultado dele. Isso não é arrogância, nem prepotência, nem soberba. É ele se sentir dono. Não, é a verdade, né? É verdade. É se sentir dono do comportamento, das características que ele tem e que ele vai gerar resultado no negócio dele. Então a consultoria do Desafio é ensinar o empresário a fazer as coisas dentro da empresa dele que ele tem que fazer. Não tem outro caminho, né? Então talvez isso. Então quando você fala assim, o Marcos, parece ser sensacional o Desafio Empreendedor? Mas ele garante que dá resultado? Por que ele funciona? Porque a gente faz o empresário mudar o comportamento dele. Não é um consultor que vai entrar na empresa e dizer, você faz isso, você faz aquilo. Não é isso. Fazer pelo empresário, né? Na verdade, vai ser essa troca de conhecimento. Você vai ensiná-lo, ele vai aprender como fazer e aí a ideia é que ele continue. Exatamente. Com a base do comportamento dele. Esse cara muda o comportamento, muda alguns hábitos, desenvolve a parte de liderança, de gestão, de controles. E isso aplicado na prática, esse mesmo empresário é ele mesmo que constrói os resultados dele. Ele mesmo gera os próprios resultados. Não é uma pessoa terceira que vem no negócio e faz a mágica acontecer. Não, é ele mesmo, é o dono do negócio. Aí está o grande diferencial da consultoria do trabalho, do programa Desafio Empreendedor. É que a gente faz o empresário ter esses comportamentos, ter essa atitude. Agora vamos falar dos comportamentos, né? Bora lá! Então assim, o que o empresário de sucesso ele tem de diferente e que
e que é tão diferente assim da maioria das pessoas. Tem gente que abre um negócio e nem sabe por que que abriu, quanto quer ganhar, onde quer chegar, né? E uma das comportamentos que o Desafio trabalha é o trabalho de metas. Trabalhar com meta. Ô, Marcos, mas eu já tentei trabalhar com meta, não dá certo. Então, tem o jeito certo de trabalhar com meta. Tem a forma de implantar a meta, tem a forma de respeitar as pessoas que trabalham com você e essas pessoas terem as metas de acordo com a capacidade delas. Então tem a forma como você vai estabelecer essas metas para os seus vendedores, a você estabelecer as suas metas, metas que sejam atingíveis, metas com significado pessoal, a forma de mensurar e estimular essas metas. Dentro do desafio a gente tem a ferramenta como a gente vai aplicar isso lá na prática, dentro da empresa do cara. Você conseguiria dar um exemplo para a gente, por exemplo, uma forma errada de utilizar o estabelecimento de metas, por exemplo? Tá. Uma forma errada. A gente vê muito assim, ó, já trabalhei com meta já, não funciona. Por quê? Porque eu coloquei meta aqui, meus funcionários não batem a meta. Sabe um grande erro que acontece? De você colocar meta igual para todo mundo. Todos os empresários, todos os vendedores da sua empresa têm a mesma meta, mesmo valor. E isso não é muito legal. Por quê? Porque tem pessoas com diferentes capacidades. Às vezes tem um cara lá que bate a meta dele com o pé nas costas, fácil. E tem um outro que está com dificuldade, ele tem uma carteira de clientes menor, tem uma capacidade diferente, né? E aí às vezes o empresário não percebe isso e ele acaba ficando premiando aquele que mais vendeu, aquele que mais vendeu. E aquele cara que às vezes não tem uma capacidade tão alta, mas ele tem se desenvolvido. Eu já vi casos assim, ó, vou por números. O que mais vende, vendia 50 mil por mês. Certo. O que menos vendia, vendia 10. E aí no segundo mês, o que aconteceu? O cara que vendia 10 vendeu 20 no outro mês. E aquele cara que vendia 50, vendeu 55. Entendi. Cara, olha o ganho desse cara que se desenvolveu de 10, evolução. Ele foi para 20. Se esse cara não é visto e não é valorizado... Crescimento de 100%, né, cara? Ele dobrou. Né? Se esse cara não é visto, não é valorizado e o dono da empresa fica premiando o cara de 50, 55, 50, 55... Primeiro que o de 50, 55, para ele vender 55 ali, às vezes não é nenhum grande desafio. O cara tá ali acomodadão. Né? E aí pode ser que a gente perde esse carinha e ele se desmotiva, não se interessa em querer crescer. A empresa perde um cara que tem um potencial de crescer. Exatamente. Muito, 100% dentro da empresa, acaba indo para outro local e o cara acaba perdendo um cara bom. Exatamente. Que ele achou, na verdade, que não rendia tanto para a empresa. Exatamente. E assim, cara, tô dando um exemplo, mas são várias as circunstâncias que podem acontecer. Mas dentro do desafio a gente tem uma técnica, uma metodologia de que a gente vai ajudar o empresário de qualquer ramo, de qualquer segmento, a ele implantar metas dentro do negócio dele para que a equipe acorde cedo e vá lá para a empresa sabendo o quanto tem que entregar de resultado. Ou se eu acordo cedo, não sei nem quanto eu quero chegar, qualquer resultado serve. Então isso é um primeiro passo do trabalho, é saber o que você quer, onde você quer chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, automaticamente qualquer lugar que eu chegar tá bom. Exatamente, né? E aí segue, aí dentro da metodologia a gente vai avançando com alguns comportamentos. A gente precisa ajudar o empresário a trabalhar o planejamento dele. Tem gente que não consegue nem organizar o dia. Como é que vai organizar uma empresa? Não consegue organizar uma agenda, uma rotina de trabalho diário. Como é que vai organizar uma empresa? Às vezes na agenda tem muitas coisas pessoais, poucas coisas voltadas para a empresa e às vezes os resultados não estão acontecendo e a pessoa acha que de repente a empresa não é lucrativa, mas na verdade é o posicionamento, exatamente, né, cara? Exatamente. Cara, tem cada cenário que a gente vê que é impressionante, né? Empresa cheia de problema. Aí quando a gente tenta fazer um planejamento, o cara manda um modelo da agenda dele lá no dia pra gente dar uma olhada, né? O cara não vai na empresa, tá fora da empresa com um monte de compromisso fora. A empresa vai mal mesmo, ele não tá presente lá dentro, né? Mas não tô dizendo que o empresário tem que ser escravo do negócio. Ele tem que ter uma dosagem, né? Se a empresa tá com problema, ele vai para dentro do negócio. Se a empresa tá bem, ele pode ter liberdade. E aí, dentro dessa linha que você mencionou, a gente entra a questão de também um comportamento interessante, que é aquela questão de monitoramento e planejamento, né? Exatamente. Então, quando eu planejo, eu preciso monitorar se eu estou atingindo os meus objetivos, se eu estou cumprindo a minha agenda ou se eu não estou cumprindo a minha agenda. Se eu estou chegando próximo da minha meta ou se eu não estou chegando próximo da minha meta. Então, isso é monitoramento, planejamento e monitoramento. Cara, tem um monte de comportamento que a gente trabalha. Busca de oportunidades, iniciativa, a gente ajuda o empresário a identificar oportunidades. Tem oportunidades dentro da empresa dele, fora da empresa dele. Aonde ele pode expandir negócios, expandir produtos, lançar novos produtos, novos serviços, fazer novas parcerias. E isso dentro do desafio você consegue identificar e ampliar a visão dele com relação a isso. Exatamente. E aí, Thiago, essa é a sacada. Não é eu que vou lá identificar.
A gente ensina o empresário a perceber. A gente ensina entendi, o empresário cara, com ferramentas que a gente vai entregar nas mãos dele para ele fazer, para ele ligar esse senso. Ele vai conseguir ter essa percepção. entendi. O cara que domina o ramo dele, a empresa, quem domina o negócio, a empresa, é ele. Eu não posso ir lá e assumir essa responsabilidade por ele, mas a gente ajuda ele a perceber isso e ele começar a desenvolver. Identificar oportunidades de novos negócios, novos produtos, e ele ter a iniciativa de ir lá e fazer aquilo acontecer. Porque eu estou percebendo que o viés do desafio, na verdade, não é tornar a empresa boa enquanto o desafio está acontecendo, mas sim a empresa ser transformada nesse período e aí ele ter condições de tocar o negócio dele, cara, de uma forma maravilhosa. Exatamente. Sem que o Marcos esteja presente. Perfeito. É uma herança que a gente deixa. São 7 meses de trabalho, desenvolvendo nesse empresário os comportamentos, ferramentas, atitudes. Tem uma espinha dorsal do trabalho ali, né? E esse cara, depois do desafio empreendedor, basta seguir na tua rotina, nos seus novos hábitos, nos seus novos comportamentos e ele atuando ali, fazendo a gestão do negócio, direcionando, delegando, tendo os controles, né? Então é uma rotina que vai sendo construída ao longo desses 7 meses e isso vai ficar para ele utilizar depois. Marcos, você já trabalha há quantos anos no desafio? No desafio mesmo eu estou desde 2015. Desde 2015. Isso. Então assim, já tem alguns anos aí bons que você está trabalhando e eu acredito que pela sua experiência você deve ter pego muitas situações parecidas umas com as outras. Por exemplo, a gente citou aqui 2 comportamentos. Qual foi, de repente, algum outro comportamento que você percebeu que é recorrente nos empresários, que ainda não participaram do desafio e quando você percebe que eles estão participando, você encontra esse comportamento? O que você acha? Tiago, tem um comportamento, assim, ó, tem uma parte que é muito grave, muito séria, tá? Onde a maioria dos clientes, dos empresários que a gente atende, não dominam em cima de gestão financeira. Eu suspeitei isso, cara. Não dominam, entendeu? Mas é um assunto longo para ser dito aqui e a gente pode abordar isso aí com bastante detalhe. Mas, ó, de fato, cara, é impressionante como a maioria dos empresários não tem gestão financeira. A gente está falando de indicadores financeiros, métodos, fluxo de caixa e vai. Exatamente. O que a gente percebe de um costume mal que você percebe aí nos empresários quando eles iniciam o processo no desafio empreendedor. A gente comentou aí um pouquinho que normalmente você vê a questão de desconhecimento na parte financeira, parte de gestão, parte de indicadores financeiros. Vamos abordar um pouquinho sobre isso aí. O que você tem percebido? Então, Tiago, como eu estava falando, né? Tem empresas, cara, a grande maioria das empresas que a gente entra para fazer um trabalho, os caras não têm conhecimento do quanto gasta, não sabe quanto fatura, não sabe quanto vende, entendeu? Então a gente tem uma parte dos empresários que a gente atende, que a gente chega lá, o cara não tem nada anotado. Isso é grave, né? Tem uma outra parte dos empresários, que é grande também, que ele até tem anotado quanto vende, tem um sisteminha ali que faz gestão de venda, ele sabe quanto vende, sabe quanto gasta, tem um controle de fluxo de caixa, entrada e saída, mas não sabe o que fazer com os números, entendeu? Então isso é sério também. Claro que esse empresário já está numa situação melhor do que o primeiro, né? Que não tem nada anotado. Sim, sem dúvida. Esse segundo caso de ter algo anotado já é melhor. Mas aí, se eu não sei trabalhar esses números, não sei trabalhar essas informações, não sei tirar proveito disso e fazer o meu negócio ter mais resultados por conta disso, aí uma pequena parcela de empresário, mas muito pequena, é raro a gente encontrar um empresário que tem gestão financeira, que sabe fazer um relatório gerencial, que sabe analisar um indicador de desempenho, de resultado, de lucratividade, sabe enxergar custo variável, custo fixo, lucro operacional. É difícil a gente encontrar um empresário que tem essa leitura, esses números lá da empresa dele. Tá? É verdade, cara. Isso é uma verdade porque eu também lido com empresário, todos os dias, né? E na maioria das vezes, quando a gente troca ideia e pergunta assim, e aí, qual que é o seu ticket médio? Às vezes a pessoa não sabe dizer, cara. Não sabe. E aí a gente tem que explicar, né? Pergunta, por exemplo, a sua margem de contribuição, como é que tá a situação dela e tudo mais, né? Não sabe, nunca ouviu falar. Não sabe nem o que é, cara. Não sabe nem o que é. É interessante mesmo. É uma pena, porque é algo que é assim, no Brasil, o brasileiro gosta de empreender. É um povo que
que põe a cara a tapa, mas muitas vezes não busca o conhecimento para aquilo, não busca informação para aquilo, né? E dentro do desafio a gente vai construir. Se o cara não tem nada anotado, a gente vai começar a anotar e vai construir os números dele para ele começar a identificar e perceber. Existe essa transferência de conhecimento. Então, ele não sabia o que era a margem de contribuição, no desafio ele vai descobrir o que é, ele vai entender o que fazer com aquele número e tudo mais. Exatamente. E assim, ó, sem teoria, Thiago, tá? A gente vai fazer na prática. Na prática. O cara vai entender o que é margem de contribuição na prática. Já vai anotando, já vai lançando, já vai identificando, já vai classificando, a gente já vai identificando ali, já vai lendo o número e já vai trabalhando. Cara, e é impressionante, porque tem empresas que nem precisam aumentar o faturamento para aumentar a lucratividade. Basta de ter gestão dos números, que você potencializa o lucro do negócio, mesmo sem crescer faturamento. Agora imagina a gente conseguir fazer as duas coisas. Melhorar a gestão dos números e crescer faturamento, cara, a lucratividade do negócio melhora demais. Olha, eu percebo que existem alguns pontos que também é costume que eu percebo que não existe na parte da gestão deles, né? Então, um deles é misturar, né, as contas PF com as contas PJ, né? Então não sabe mais o que a empresa pagou, o que a pessoa física pagou, enfim. Uma coisa também que eu vejo, que eu percebo que é corriqueiro, essa questão aí de precificação. Muitos deles não sabem, na verdade, precificar, ou quando precificam, é baseado no preço que é médio cobrado, né? É essa linha que você tem visto também? Exatamente. Então não sabem a precificação e essa precificação está contribuindo com quanto de margem para eu pagar meus custos fixos? O empresário não sabe, a maioria, né? Tem uma parcela que sabe? Cara, vamos respeitar, tem empresas que sabem. Inclusive é um negócio que a gente precisa deixar claro aqui, né? Quem faz consultoria é só a empresa que está quebrada, não tem controle? Não. É verdade. Isso é um negócio que eu gosto de desmistificar aqui, né? Tem quem faz o desafio empreendedor ou qualquer outro tipo de consultoria. Não é só a empresa que está indo mal. Tem empresas que estão bem, estão crescendo, estão ganhando dinheiro. Pode fazer o desafio empreendedor. Por quê? Vai alavancar ainda mais o resultado. Melhorar ainda mais os resultados. Vai crescer mais ainda, né? Agora tem empresa que está estagnada, está patinando, não sai do lugar. Pô, pode fazer um trabalho como esse para quê? Para destravar, sair dessa situação e alavancar o resultado. E empresas que estão quebrando. Empresas quebradas, que estão mal das pernas, estão no vermelho. Precisa urgente identificar os problemas e criar as ações para que o resultado mude a partir dali. E cara, o que eu percebo também, assim, é algo interessante para ser abordado, né? Precisa ser abordado, mas que nem o que a gente quer levantar aqui é que o objetivo do desafio não é mostrar o que as empresas têm de dificuldade, mas mostrar que nas dificuldades o empresário vai aprender nessa troca de conhecimento o que fazer nesses momentos de dificuldades, o que fazer com esses números e de fato melhorar o resultado da empresa. É isso? Exatamente. É isso que o desafio se propõe. Exatamente. E cara, quando o empresário descobre os números dele, ele vê na prática ali, o cara muitas vezes não sabia a mina de ouro que ele tem nas mãos, o potencial da empresa que ele tem ali, tá? É muito comum isso acontecer. O cara não enxerga o dinheiro, mas é por falta de gestão, de organização, de controle. O cara começa a melhorar um pouco a liderança dele, o cara começa a melhorar um pouco a parte de gestão financeira, o cara começa a trabalhar com metas, o cara começa a trabalhar com planejamento, organização, a equipe começa a responder melhor, o resultado começa a melhorar, aí o cara descobre, nossa, e não é que meu negócio é muito melhor do que eu imaginei? Cara, isso é muito mais comum do que você imagina. Isso entendi. Aí. Cara, fala pra gente. Eu sei que no desafio é feito também um processo de leitura de alguns livros. E existe um objetivo disso, né? Que nem eu anotei aqui algumas coisas importantes referente à leitura, né? A leitura, ela estimula o raciocínio, ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, combate o estresse. Isso aí é uma coisa nova, eu não sabia. Dá um gás motivacional, amplia a criatividade, estimula a capacidade de concentração e o leitor transforma a escrita dele. Então fala pra gente um pouquinho, no desafio é feito esse processo também de leitura de livros. É com o objetivo de mudar a mentalidade? Qual que seria a ideia aí do desafio na leitura desses livros? É também, né, também. Thiago? É também. Então, nos 5 primeiros meses de Desafio Empreendedor, a cada mês tem um livro sim para ler. São livros grandes e complexos? Não, são livros simples e objetivos. Qual que é o objetivo desses livros do desafio? Além de tudo isso que você citou aí agora, é a gente pegar o aprendizado daquele livro
e colocá-lo na prática. Na prática. Então tem um livro ali específico para liderança. Se o cara pegar os conceitos daquele livro, ele perceber como ele é como líder, ele começar a atuar com a equipe dele com um jeito diferente, melhor, será que a equipe não vai reagir melhor com ele? Com certeza. Aí no segundo mês tem outro livro que a gente fala sobre dinheiro. Por quê? Porque esse cara precisa tomar decisões mais inteligentes. Quando ele descobre o lucro que tem no negócio dele, esse cara precisa saber tomar decisões mais inteligentes com o dinheiro. E aí tem um segundo livro que vem com esses conceitos. Onde ele vai colocar o dinheiro dele? Né? Aí vem um terceiro livro que a gente vai trabalhar também sobre a mentalidade desse empresário. Um cara que enxerga possibilidades em vez de ficar enxergando problemas. Né? Depois tem um livro sobre qualidade, que é um dos comportamentos empreendedores que o Desafio trabalha, tá? Exigência de qualidade e eficiência. O empresário de sucesso ele tem que focar na qualidade dos produtos e serviços, atendimento, tudo que ele presta para o cliente, ele tem que ter qualidade naquilo. Sem dúvida. E além de buscar qualidade, eu preciso estar preocupado com custo e tempo. E aí eu trabalho eficiência, exigência de qualidade com eficiência, sem impactar em custo e tempo. Né? Então eu faço melhor e mais barato, sempre aumentando minha qualidade ou mantendo com o mesmo custo e tempo ali. Então é um dos livros que a gente trabalha também sobre qualidade, né? E aí tem o trabalho é sensacional ali com a leitura dos livros, conciliando com o aprendizado e colocando tudo isso na prática de uma forma mais simples possível. Entendi. Cara, voltando a falar sobre o assunto de indicadores financeiros, por exemplo, você tem um indicador que você considera assim fundamental para a empresa começar a olhar e através daquele indicador buscar novos resultados? O que você fala a respeito desse processo aí? Tiago, talvez eu não vá elencar aqui o principal. Posso elencar os principais, tá? Certo. Se o cara conseguir, se o empresário conseguir ali tirar ali dentro da empresa dele uma estrutura, fazer uma gestão do relatório gerencial dele, tá? Baseado numa DRE. Certo. E ele prestar atenção, qual é o custo variável dele? Qual é a margem de contribuição dele? O custo fixo. E o cara identificar o lucro operacional dele, pô, já vai saber para onde ele vai gastar energia. Porque às vezes, Thiago, tem empresa que o problema não vai estar num lugar só. Ou no mesmo lugar sempre. Tem empresa que precisa melhorar o custo variável e o custo fixo é bom. Tem empresa que precisa melhorar o custo fixo e o custo variável é bom. Tem empresa que é bom custo variável, tem um bom custo fixo, tem lucro operacional, mas está matando a empresa depois do lucro operacional, com investimentos e dívidas maiores do que o lucro que aquela empresa comporta em dar para ele ali. E aí deixa um lucro líquido no final ali muito apertado ou até negativo. Né? Então se o cara implantar ali uma estrutura para ter a gestão financeira dele ali, uma DRE ali, uma estrutura, um relatório gerencial nessa estrutura de DRE, ele vai conseguir enxergar aonde tem o problema na empresa dele. E às vezes melhorar a eficiência, mesmo sem crescer faturamento, como eu já até citei anteriormente. Né? Certo. O Marcos agora vai compartilhar, não o nome da empresa, claro, só que o resultado, a evolução que essa empresa teve durante o processo de Desafio Empreendedor. Marcos, você vai compartilhar a sua tela, não é isso? Sim, posso compartilhar. Vamos compartilhar aqui. Então, o pessoal vai estar recebendo aí na tela deles já. Show. A produção colocou, tá na tela. Beleza. Explica aí, Marcão, pra gente. Bem rapidamente, né? Que você pega aqui alguns cenários, isso aqui é só para mostrar como a gente acompanha o resultado de uma empresa, por exemplo. Ó. Olha essa empresa, antes do Desafio Empreendedor, ela vinha com queda de faturamento de 1,18%. Praticamente estagnada, né? Uma empresa que não cresce e também estava com uma ligeira queda. Certo. Passou a crescer depois do Desafio Empreendedor 26%. Tá? Por quê? Porque o cara mudou o comportamento, mudou a atitude dele e começou a ter um resultado diferente dentro do negócio. Olha uma outra empresa, olha que eu falei, ó, empresas que já vinham com crescimento. Ó. Essa empresa já vinha crescendo 21%, tá? E passou a crescer 32% em cima dos 21%. Começou a crescer mais depois do Desafio Empreendedor. Após o Desafio Empreendedor. Exatamente. Por que tem esse controle, esse monitoramento aqui, né, Thiago? Porque a gente precisa mostrar para o empresário e ele precisa perceber a evolução dele, perceber em números e a gente monitora e mostra esse resultado. Olha outra empresa que já vinha em crescimento de 19% e cresceu aí 32% depois do Desafio Empreendedor. Olha essa outra aqui, Thiago, uma empresa que já vinha crescendo 41% e ela passou a crescer 91% depois do Desafio Empreendedor. Cara, e aqui eu estou mostrando alguns exemplos, mas teve empresas com 200% de crescimento, 160% de crescimento. Aqui eu estou mostrando só alguns exemplos, só para a gente poder ver como a gente monitora e como é possível os resultados serem construídos. A gente fez questão de mostrar aí alguns resultados para vocês, para mostrar na prática que de fato o Desafio Empreendedor ele funciona,
Tanto é que a gente abordou cada detalhe do desafio aqui para vocês, mostrando como é feito, o acompanhamento, a troca desse conhecimento do consultor, no caso, e o empresário, né? O empresário consegue tocar o negócio dele depois, após a finalização do desafio empreendedor. Então, assim, é algo realmente que funciona, a gente viu aí na prática. Marcão, eu queria ver com você, cara, o seguinte agora. Se você pudesse aí dar uma dica para um empresário, qual seria essa dica aí? Conta pra gente. Tiago, a dica, cara, é você olhar para você mesmo, sobre como está sendo a sua conduta, a sua atitude dentro da sua empresa. Você é um cara que fica fazendo vista grossa para os seus números? Vai aprender sobre gestão financeira do seu negócio, vai aprender a fazer... Estou dizendo para fazer nenhum curso complexo sobre financeiro, não. Vai aprender a fazer algo simples, básico, eficiente, que você tendo uma leitura dos números do seu negócio já vai te dar um horizonte, um direcionamento. Aonde eu vou gastar energia na minha empresa? Eu preciso melhorar o quê? É melhorar faturamento? Às vezes nem sempre é. Às vezes não preciso melhorar faturamento. Eu preciso melhorar meu custo variável, minha margem de contribuição. Esse é o primeiro passo, eu saber. Conhecer os números do meu negócio para eu saber para onde eu vou. Outra dica é o cara perceber como ele está sendo como um líder. Será que ele tem sido um líder para a equipe dele, um líder que ele queria ser? Isso é importante, ele, né? Que ele queria ter para ele, né? Então, se o cara tá liderando bem a equipe, eu sei que muitas vezes o empresário está até impaciente com as pessoas, né? Ninguém presta, ninguém funciona, ninguém quer trabalhar. Mas às vezes ele mesmo está sendo um péssimo líder para as pessoas. E às vezes está perdendo gente boa que está na empresa, que está indo embora porque ele está sendo um péssimo líder. Então a gente fala que o empresário de sucesso, que é o empresário que a gente quer desenvolver dentro do desafio, que esse empresário pare de dar desculpas, assuma a responsabilidade, veja no que ele vai mudar nele mesmo, ele mudando, ele muda com a galera e a galera muda. E o resultado da empresa vai mudar, porque você vai ter uma equipe mais engajada, mais comprometida. O resultado acontece. Uma equipe que está preocupada em resolver os problemas da empresa, né? E aí, tenho números nas mãos, melhore minha liderança, tem uma equipe mais comprometida, aí a gente começa a trabalhar outros quesitos dentro da empresa. Trabalhar qualidade, trabalhar planejamento, se organizar melhor, ter uma agenda mais eficiente, cumprir o que promete. Cara, tem uma série de comportamentos, nós vamos trabalhar todos eles dentro do desafio, mas se você não fizer o desafio empreendedor, procure se desenvolver nessas áreas que eu garanto para você que os resultados da empresa vão melhorar bastante. Muito bacana. Para você que tem interesse em conhecer mais sobre o desafio empreendedor, por favor, você pode acessar, você pode enviar um e-mail para falaempresario@gmail.com e também para o... E o meu e-mail, Vinicius, com U, tá? Vinicius@desafioempreendedor.com.br. Marcão, cara, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui no Fala Empresário e você será convidado mais vezes aqui pra gente trocar mais ideia. Opa, beleza, Thiago. Obrigado pelo convite. Demorou, né? Chegou esse dia, da gente já vem conversando há bastante tempo. Só para deixar o recado, temos turmas do desafio rodando em Pirassununga, tá? Inclusive é sobre isso. E Leme vai ter? Tem agenda para Leme. Leme tá? vai ter. Logo, empresário, fica ligado porque Leme vai ter desafio empreendedor. Vai ter sim, beleza? Faz parte aí da nossa plano e tem agenda para esse ano ainda. Valeu, Marcão. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou o Thiago Santos. Tchau. Valeu.